Estando sempre no automático e com a adrenalina estão sempre no máximo, que nós achamos que nunca precisamos de parar. Dado que tu estás longe do teu país, acham que tu estás disponível 24/7 e nunca vamos conseguir fazer tudo, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos e filhas preocupadas em seres humanos e não em colaboradores a apresentar números. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Candidato a Contrato. O episódio de hoje começa com uma grande novidade. Temos um estúdio novo. E como um estúdio novo merece um novo formato, a partir de agora, para além de nos poderem ouvir nas plataformas habituais, podem ainda ver o episódio no nosso canal do YouTube, que iremos deixar na descrição deste episódio. E agora que já partilhamos a nossa grande novidade, vamos então mergulhar no tema de hoje. Todos sabemos que o trabalho é uma parte da vida, mas não tem necessariamente de ser toda a nossa vida. No entanto, as estratégias que funcionam para uma pessoa também não têm necessariamente de funcionar para a outra. Com o contínuo aumento do número de casos de burnout, o tema da relação que o trabalho tem ou deverá ter na nossa vida continua a ser extremamente relevante. Enquanto para uns o trabalho só faz sentido se estiver circunscrito a um horário, para outros o ideal é poderem misturar ambas as esferas da sua vida. No episódio de hoje, contamos com a Cláudia Tavares, Global Business Manager na Delland, que irá desvendar algumas das estratégias que usa para gerir o seu trabalho e a sua vida pessoal, e falar um pouco sobre como devemos lidar com a situação de burnout. Cláudia, obrigada por teres aceito estar aqui hoje e partilhar um bocadinho das tuas experiências e da tua história. Eu é que agradeço, Marina. Tenho muito gosto em estar aqui e conseguir contribuir de alguma maneira. Boa. Começando assim, já com a primeira questão, de modo geral, sabe-se que existem duas formas de gerir a relação entre o trabalho e a vida pessoal. Há quem opte por equilibrar, ou seja, procura estabelecer fronteiras claras entre as horas de trabalho e as horas focadas noutros âmbitos. Por outro lado, há também quem prefira misturar o seu tempo de trabalho com as suas tarefas da vida pessoal e então opta aqui por uma estratégia mais de integração. Qual é aqui a estratégia que tu mais gostas, portanto, a tua estratégia pessoal? Olha, eu já ao longo da minha carreira tive várias fases em que optei por situações diferentes, ou seja, há situações em que efetivamente eu sentia que necessitava que o meu trabalho tivesse um horário fixo e daí que tenha procurado um tipo de trabalho e funções que me permitissem realmente ter um horário fixo. Outras fases da vida em que eu necessitava de incluir mais o trabalho na minha vida pessoal também. E eu acho que ambas são viáveis, depende um bocadinho, a meu ver, e segundo a minha personalidade, com o momento da vida em que tu te encontras. Mas sentiste que foi, imagina, à medida que foste ganhando mais experiência no mercado de trabalho, foste mudando um bocadinho? Ou foi algo mesmo, ou seja, estava relacionado com o trabalho em si, com a empresa onde estavas, com a função que tinhas, ou com o momento da tua vida? Teve algumas vezes que ver efetivamente com o crescimento das responsabilidades na empresa, outras vezes não tinha que ver com o crescimento das responsabilidades na empresa, tinha mesmo que ver com a função em si e o volume de trabalho, mesmo a responsabilidade sendo pouca. Pronto, portanto depende um bocadinho. E quando tu dizes a parte da responsabilidade, não é? Quando sentes que tinhas mais responsabilidades, por qual é que optavas mais? Automaticamente, quando tu tens maiores responsabilidades num cargo, tu vais ter de lidar e gerir muito mais tarefas e automaticamente o teu engagement com as tuas tarefas e com as tuas responsabilidades fazem com que tu estejas sempre de vigilância, sejas mais vigilante. Então acabas por não conseguir ter um horário fechado de trabalho e daí que sim, quando tu tens maior responsabilidade, tu acabas por ter um horário muito mais alargado na tua vida profissional. Então achas que acabas por integrar mais do que equilibrar? Exatamente, acabas por integrar mais do que equilibrar. Ok. Tu lembras-te de algum momento em específico em que percebeste que precisavas de equilibrar ou integrar melhor o teu trabalho e a tua vida pessoal? Alguma coisa em particular? Olha, houve duas fases principais na minha vida. Uma teve que ver na altura, se calhar, de maior crescimento profissional ou na altura que eu estava a construir a minha carreira, quando emigrei. E que quando tu és imigrante, a sensação que eu tive, pelo menos nos cargos que tive, é que as pessoas, dado que tu estás longe do teu país, acham que tu estás disponível 24/7 e tu acabas por também, ao querer crescer, se calhar o mais rapidamente possível, que era a minha ideia, em pouco tempo, conseguir maiores responsabilidades, subir na carreira para voltar para Portugal, cederes a
é essa vontade da entidade empregadora de que estejas sempre disponível. Então chega a um ponto que realmente tu não consegues dar mais e acabas por sentir que tens de perceber onde é que é o teu lugar, quais é que são os teus limites e porquê é que tu também estás a fazer aquilo, se realmente vale a pena ou não para ti passares por determinado momento menos interessante do ponto de vista de falta de descanso, para chegares ao objetivo que tu queres, que é um crescimento de carreira mais rápido e conseguires ir mais além ao nível profissional. Outro momento também para mim marcante, e acho que para todos, foi realmente na altura da pandemia, em que, e gostando eu de trabalhar, desde que me levantava até que me deitava, nós só trabalhávamos. Portanto, eu senti necessidade na altura de realmente encontrar outras atividades para conseguir parar de trabalhar, porque senão era constante. Mas aqui a integração também pressupõe que haja aqui um momento em que seria o teu horário de trabalho e acabas por estar a tratar de alguns temas pessoais. Do que me estás a falar dá-me a entender que, principalmente até na primeira experiência internacional que tiveste, quando emigraste, que não havia muito essa troca, não é? Portanto, era sempre o trabalho em detrimento do resto. Basicamente, sim. Talvez não fosse assim tanto uma integração ainda nesse aspecto, não, não é? Aí não. Aí era mais, efetivamente, a prioridade era o trabalho e acabava por ser o trabalho que era o objetivo primordial e que fazia com, no momento, se calhar, era o mais importante para mim, era realmente o trabalho e o crescimento profissional. Portanto, daí que fosse a prioridade e eu acabasse por não integrar a vida pessoal, ou melhor, até acabei por descuidar a vida pessoal, por descuidar a vida pessoal em detrimento do próprio trabalho, sim. E sentias-te culpada nessa altura? Depende. Quando tu sentes que realmente estás a ter o reconhecimento e estás a ir mais além, não me sentia culpada, porque sentia que estava a ter esse reconhecimento. Óbvio, quando tu vês partes da tua vida pessoal a ficarem descuidadas e a teres consequências também de o fazeres, tu sentes-te culpada, mas aí depende de cada um e perceber o que é que realmente naquela fase da tua vida faz mais sentido, se é realmente descuidares a tua vida pessoal em detrimento de um crescimento profissional ou não. Um bocadinho por aí. Tu já te sentiste em alguma fase da tua vida culpada por... Já. Várias vezes, sim. Questões, sei lá, eventos de família, que uma pessoa acaba por ou faltar ou por simplesmente dar ir, mas não estar lá e estar sempre com o olho no trabalho. Situações, por exemplo, de até preciso fazer um check-up de saúde, mas vais adiando até ao dia que acabas por ter mesmo de ir porque sentes que já não estás bem. Pronto, principalmente esses pontos, sim. Como é que tu lidas com essa culpa? Olha, paro. Eu sou muito, de meditar e de pensar o que é que eu quero e para onde é que eu quero ir e tento perceber se continua a fazer sentido e se continua a fazer sentido, então relativizar e que eu não tenho de me sentir culpada por algo que para mim a priori faz sentido, não é? Se nessa fase, que também já aconteceu e daí eu também ter regressado depois para Portugal quando estava a trabalhar no estrangeiro, tu percebes que deixa de fazer sentido e que tudo essa culpa acaba por te moer mais do que o que é suposto e tu deixas de conseguir relativizar porque já não encontras justificação para amenizar a culpa que tu sentes, então tens de mudar e seguir outro caminho. Ok, muito bem. Olha, e tu há bocadinho também falaste aqui da questão da pandemia. Portanto, nessa altura, as empresas e a maior parte das pessoas teve que fazer trabalho remoto, não é? E atualmente, desde então, o trabalho remoto já mudou um bocadinho, algumas empresas mantiveram, outras adotaram aqui uma medida, um trabalho híbrido, não é? Que acaba por ser até do mais utilizado, pelo menos nas empresas da IT em Portugal. E eu gostava de saber a tua opinião. O que é que achas que os modelos de trabalho remoto e híbrido ajudam ou prejudicam aqui na questão do equilíbrio ou da integração entre a vida pessoal e profissional? Olha, a meu ver, tanto pode ajudar como prejudicar. Isto é, porque todos sabemos que se estivermos a trabalhar remotamente, por um lado, deixamos de ter viagens de carro,
conseguimos perfeitamente, principalmente nós, não digo mulheres porque não quero tornar isto algo feminista, mas a nível de tarefas domésticas é muito mais simples, em 5, 10 minutos conseguimos fazer algo que só conseguiríamos fazer ao fim de semana ou no final do dia de trabalho depois de regressarmos a casa, portanto ajuda. Só que ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, que é tu acabas por, lá está, integrar, não é? A tua vida pessoal juntamente com a tua vida profissional e depois, aí sim, vem também um bocadinho a culpa, uma vez mais, que é tu achas sempre que o horário que estás a fazer faça teres até executado alguma tarefa doméstica durante esse horário que o tens de alargar muito mais do que qualquer suposto para não sentires essa culpa por estares a integrar a vida profissional com a vida pessoal, uma vez que quando tu estás no escritório isso não acontece. Então eu acho que isto tem muito que ver também com a cultura portuguesa e nós termos muita culpa em muita coisa quando não deveríamos ter, mas eu acho que torna esse ponto menos positivo, que é, em vez de nós sentirmos, ok, eu estou em casa, até consigo agilizar e fazer tarefas domésticas e consigo na mesma cumprir os meus objetivos, nós, ou pelo menos a meu ver, eu tento justificar esse tempo que usei para fazer uma tarefa doméstica em muito mais tempo a trabalhar. Pronto. Portanto, é outra vez aquela culpa, só que agora do lado da vida pessoal, não é? Exatamente. A fazer alguma coisa da vida pessoal no que nós achamos que é o horário. Mas, resumidamente, eu acho que trabalhar remotamente ajuda. Ok? Acho que permite realmente termos outros momentos, mesmo se o parceiro ou se tivermos pessoas da família a viver connosco, que não seja parceiro, é muito mais fácil tu teres um momento com aquela pessoa, enquanto que se estiveres diariamente no escritório, se for preciso tu vejas essa pessoa 2 horas por dia, 3 horas por dia e também acaba por ser algo que não é interessante para uma relação, não é? Ou para estar com os teus familiares, acabas por estar muito pouco tempo, portanto... Tem os dois lados da moeda. Okay. E tu sentiste assim alguma diferença portanto, antes da pandemia estavas em trabalho presencial, não é, maioritariamente, e depois tiveste aqui o período de trabalho remoto, não é, forçado, todos nós tivemos, e entretanto o híbrido. Notaste assim diferença na forma como tu geres as duas vertentes, desde essa altura? Olha, eu ganhei qualidade de vida por 2 razões principais e também a minha vida pessoal teve uma grande reviravolta ao longo dos últimos 4 anos, mas eu não morava na zona em que trabalho, ou seja, e como ainda por cima gosto de ter um momento para mim também logo de manhã, a minha vida passava por acordar, ter essa atividade pessoal, trabalhar, chegar a casa, jantar, preparar malas, marmitas, etc., dormir, acordar e vir trabalhar. Portanto, além de eu ter ganhado mais tempo para poder estar em casa com os meus, também ganhei mais qualidade porque não tenho de estar tanto tempo na estrada. Por isso, para mim, o trabalhar em casa foi muito positivo, sim. Apesar de ter alargado o meu horário, muito mais do que o que fazia antigamente, porque tinha de fazer as viagens e tinha de estruturar de outra maneira a minha vida pessoal. Okay. Então, olha, ainda bem que tocaste aí também nesse ponto da atividade que gostas de fazer de manhã, porque eu sei que tens assim alguns projetos, não é, que te apaixonam e que fazem parte da tua vida pessoal, por isso eu gostava também de perguntar como é que tu, mesmo atualmente, apesar de sendo mais fácil equilibrar tudo, como é que tu encontras tempo para essas atividades que te apaixonam fora do trabalho? Portanto, o que é que fazes para garantir que tens efetivamente tempo para elas? Acordar às 6 da manhã. Não, é muito... Quando tu gostas do que fazes e quando tu tens o engagement e queres ir mais além, e eu acho que muitas vezes o tu queres ir mais além é que leva ao resto, tu acabas por não conseguir gerir horários da forma como gostarias. E como queres ver o projeto crescer, acabas sempre por achar que só mais um bocadinho e está tudo bem. O que é que isto faz? E principalmente quando trabalhas na área de cliente, sabemos que temos de dar resposta, óbvio, com limites, uma vez mais, mas tens de dar resposta assim que possível. O que é que isto faz? Faz com que eu saiba mais ou menos a que horas vou entrar, mas não sei mais ou menos como é que vai correr o meu dia, o que é ótimo, porque eu não gosto de rotinas. Mas fazia com que eu não conseguisse, e eu gosto e pratico musculação, não conseguisse realmente poder ir praticar a atividade ao final do dia, que até seria um momento descontraído e para deixar os problemas um bocadinho no trabalho.
A realidade é que eu tive, para encontrar tempo para mim, tive de mudar a minha forma de gerir o meu tempo e tornar-me uma pessoa matutina quando eu não o era. E isso faz com que eu realmente, quando estou a acordar de manhã e quando vou treinar às 7 da manhã, consiga ter aquele momento só para mim. Sei que ninguém precisa de mim porque habitualmente as pessoas estão a dormir, e faz com que eu consiga realmente chegar ao trabalho com outra disposição, já sem qualquer pestanita fechada, nada do género, e estar logo a 100% para começar o meu dia. Sim, e dá-me ali uma tranquilidade enorme. Portanto, às vezes fazer aqui algumas alterações nos nossos hábitos para conseguir ter certeza que conseguimos fazer tudo. Eu acho que sim, eu acho que principalmente há algo que normalmente as pessoas tendem a culpar o outro. E eu acho que quando tu sentes que as coisas não estão bem, tu tens de começar por ti e perceber porque é que não estão bem, porque é que tu não te sentes bem, não é? O outro até pode interferir no teu bem-estar, mas primeiro tu tens de perceber o que é que te leva a não te sentir bem. E só depois de tu identificares isso é que consegues realmente perceber se tens de mudar rotinas, se tens de mudar de trabalho, que decisão é que há de tomar. Pronto, um bocadinho por aí. Ok, muito bem. E há esperança para todos nós, não é? Que não conseguimos fazer tudo, portanto se calhar fazer um pequeno sacrifício que depois mais para a frente compensa, não é? Sim, e também é a tal situação, se calhar esse é o problema, nós queremos fazer tudo. E nós temos de perceber que nós nunca vamos conseguir fazer tudo, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, e se nós conseguimos relativizar e perceber que cada dia é um dia e que amanhã há mais, ajuda-nos a não ser tão dramáticos em algumas situações. Não queremos ser sempre super-heróis, não é? Sempre super-heróis. Pois. Ok, olha, agora falando um bocadinho aqui sobre o burnout, sabemos que os trabalhadores em situações de burnout sofrem de cansaço emocional severo, sentem-se isolados e desmotivados, sendo muitas vezes acompanhado por sintomas físicos. Podem ainda afastar-se dos seus colegas e modificarem o seu comportamento, ficando, por exemplo, mais irritados ao ponto de quem está à sua volta perceber que há alguma coisa que mudou. Tens conhecimento de algum colega teu que tenha passado por uma situação ou por um caso de burnout? E o que é que tu achas que se pode fazer para ajudar alguém que se encontra nesta situação? Alguém que nós conhecemos? Olha, eu tive conhecimento de uma amiga, mas já depois dela está bem. Pois, porque as pessoas às vezes também exatamente. Escondem, não é? Eu acho que é muito complicado as pessoas, ao estarem num estado de burnout, conseguirem expressar para quem é ou quem está mais próximo que realmente se sentem nessa situação, e acabam, felizmente também, por procurar ajuda, que foi o caso dessa amiga, e conseguir sair dessa situação. Pronto. Sei que a forma que ela conseguiu foi realmente em colocar limites no horário de trabalho, e encontrar atividades fora do horário de trabalho para, lá está, sentir o mindfulness, não é? Sentir que realmente não estava a pensar no trabalho, entrar em looping com os problemas e tudo mais, mas eu acabei por não conseguir ajudar porque só soube mais tarde. Pronto. Mas eu acho que mesmo que tu tenhas conhecimento de alguém que esteja em burnout, na realidade, Marina, eu creio que nós não conseguimos fazer nada a não ser ajudar a nível de tarefas, se realmente as tarefas da pessoa forem semelhantes às nossas, ou de alguma maneira nós conseguimos ajudar. Porque nesse momento a pessoa já está em tal estado com uma autoestima tão baixa que não é fácil de chegar à pessoa. Tem de ser mesmo com outro tipo de ajuda, e ela própria a querer ajudar-se, pronto. Okay. E as FIAs também ajudar. E o que é que achas que alguém que sinta que está ou que pode estar em risco de ter um caso de burnout, o que é que achas que poderá fazer ou que deverá fazer? Primeiro, a pessoa tem de parar e perceber o que é que ela está a sentir. Algo que ainda agora, e regressada de férias, que eu senti é que nós estamos tanto sempre no automático e com a adrenalina tão sempre no máximo, que nós achamos que nunca precisamos de parar. E só quando paramos, seja porque temos férias, seja por alguma questão de saúde, lá está, que acaba por ser o caso do burnout, é que nós percebemos quanto no automático nós nos encontramos e com que nível de adrenalina é que nós andamos sempre face à pressão de trabalho, face ao cumprimento de objetivos e tudo mais. Portanto, alguém que tenha consciência que está a sentir que está a entrar em burnout, eu creio que tem de parar. E parar não é no sentido de parar de trabalhar, é parar e pensar
o que é que eu estou a fazer e porque é que eu estou a seguir este caminho. Porque, a meu ver, há muitas situações que te podem levar a um burnout. E uma delas, muitas vezes, pode ser a tua própria pressão em quereres cumprir algum objetivo, pode ser uma pressão extra de uma chefia em fazer com que tu atinjas determinado objetivo, mas também é a tua autoestima. Ou até tu estás a antecipar uma pressão de uma chefia que pode até nem existir. Também, não é? O overthinking de como é que será, ou se estou a fazer bem, ou se corresponde às expectativas. Ou até perfeccionismo. Pronto, perfeccionismo também. Mas eu penso que também está muito ligado à tua autoestima. E se é esse o caso, uma vez mais, a pessoa tende a olhar para si, compreender-se e só assim é que poderá perceber realmente se está nessa situação ou não e colocar os seus limites mediante a sua personalidade, porque todos somos diferentes, portanto a poção A não funciona para a pessoa B ou C ou D, portanto cada um tem de encontrar um bocadinho a sua solução e as suas estratégias. E perceber que o burnout é uma doença, né? Afeta a nossa saúde mental, não é? Nós sabemos que a saúde mental é muito pouco cuidada ainda em Portugal, não é? E que só as pessoas fracas, supostamente, é que têm algum problema mental. E não é verdade. Normalmente, pessoas com muita responsabilidade, sabemos perfeitamente que homens e mulheres, a forma emotiva e a forma como lidam com os problemas é completamente diferente. São seres diferentes, cérebros trabalham de forma diferente, portanto, não poderiam ser iguais e ainda bem, não é? Mas, principalmente no caso do sexo feminino, tem realmente de perceber a nível emocional e se precisa de ajuda, deve procurar ajuda. Se for sexo masculino, exatamente, não é por ser feminino que é mais fraco e que vai ter um problema mental. Todos nós podemos ter problemas mentais por as mais diversas razões. E é normal. Exato. Porque vivemos num mundo que está completamente em constante adrenalina. Pronto. Não é normal é sabermos que temos um problema e não tratar dele, não é? Ora. Olha, e que tipo de estratégias e políticas é que achas que as empresas também e os líderes de equipas devem implementar também para ajudar a reduzir os casos de burnout e a melhorar a saúde mental e também, consequentemente, a produtividade dos seus colaboradores? Olha, nós podemos olhar para um mundo utópico, não é? E dizer, seria excelente se as empresas tivessem momentos durante a semana em que toda a gente pudesse meditar ou fazer yoga ou umas massagens e pudéssemos todos fazer umas atividades físicas só para realmente aliviar o stress. Mas nós sabemos que, principalmente no mundo corporativo, que isso não é viável ou não é viável semanalmente. É viável tu teres um momento ou outro que consigas realmente descontrair com a equipa. Pronto. Agora, o que eu acho é que todas as chefias devem estar atentas aos desafios que colocam às suas equipas e devem perceber a personalidade de cada elemento, daí a parte de realmente as chefias, neste caso as lideranças, deverem conhecer muito bem as pessoas com quem trabalham para perceberem qual é que é o ponto em que se encontra a pessoa A, B ou C. Porque, uma vez mais, o que para mim pode ser uma pressão interessante, que eu gosto, para a minha colega pode ser pressão a mais. E, dependendo da forma como a pessoa lida com essa pressão, pode levá-la ao burnout. Portanto, resumindo, seria muito bom haver atividades que pudessem levar a diminuir a pressão que as pessoas sentem, mas sabemos que não é simples implementar esse tipo de estratégias. Portanto, a forma mais simples e, se calhar, que as pessoas gostariam de ver era chefias preocupadas em seres humanos e não em colaboradores a apresentar números. Estarem atentos. Estarem atentos. Ok. Olha, e para terminarmos, como sabemos, o contexto social e económico dos últimos 50 anos, principalmente, influenciou fortemente a relação que os profissionais têm com o trabalho e a forma também como as gerações o percepcionam. Atualmente, o mercado engloba várias gerações com visões bastante distintas relativamente a este tema e formas também diferentes de encarar o próprio trabalho. Sentes que a geração Z, que é que está agora a entrar no mercado, traz assim uma visão que pode mexer um bocadinho com a forma como as empresas gerem este tema? Para além de outros, mas este em particular? Olha, é uma questão muito difícil e muito interessante porque eu tenho uma opinião muito peculiar e quando tu começas a ouvir falar de burnout e psicologia, ainda no outro dia estava a ver um comentário de uma psicóloga até num programa conhecido de rádio e achei engraçado porque ela ligava ao burnout à paixão. E dizia que as pessoas que não são apaixonadas
pelo trabalho, por assim dizer, ou além das medidas, que nunca entrarão em burnout. Eu não concordo com essa visão. E não concordo também que se associe só o burnout realmente a uma grande pressão. Eu associo também o burnout à forma como tu lidas com as tarefas que tu executas e a tua autoestima, uma vez mais. Ou seja, e a autoestima nada tem que ver com geração Z, A, B, whatever. Tem que ver com seres humanos que são diferentes. E aquilo que eu noto é que, se calhar, as gerações mais antigas são mais resilientes, aprenderam a lidar com dificuldades, com o falhar, com o cair e voltar a tentar. E nesse aspecto, apesar de terem muitas vezes também autoestima baixa, acabam por ser resilientes. Acho que estas gerações mais recentes foram de tal maneira protegidas que não aprenderam a falhar. E estão habituadas também a que haja muita facilidade em conseguirem atingir os seus objetivos com diversos auxílios, e isso vai fazer com que a sua autoestima, a primeira vez ou segunda que falharem, possa levar a um possível burnout. Exatamente porque depois é um ciclo vicioso, e acaba por fazer com que, ok, eu falhei, eu não sou bom, vou tentar mais, preciso de mais horas, preciso de trabalhar mais, preciso mostrar que consigo, mas não consigo, e isto é uma bola de neve, pronto, um bocadinho por aí. Por isso eu acredito mais que tenha que ver com essa falta de resiliência ou de construção e aprendizagem a serem resilientes para conseguir realmente não ter esse tipo de problemas mais à frente. Acho que é uma perspectiva interessante, realmente. Acho que é uma perspectiva que realmente é verdade, não é? E agora temos ainda a geração alfa, que eu acho que é a que vem a seguir à Z, que se calhar ainda vai ser um bocadinho pior nesse sentido, não é? Um bocadinho, e até sim. com a questão das redes sociais, das pessoas aparentarem serem muito bem-sucedidas, não é? Sim. Serem perfeitas, uma vez mais, pois serem perfeitas. Pois nós que temos uma vida real, não é? Achamos que, bom... Chatice, pá. Exato. É tão mau. Não era suposto ser assim, não é? Ok. Cláudia, muito obrigada aqui pelos teus inputs neste tema. Acho que foi aqui muito interessante a perspectiva que deste em todas as questões. Pronto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu e até já. Exato. Aos nossos ouvintes, até um próximo episódio e obrigada por estarem desse lado. Obrigada.